Gravação iniciada, tudo ok. Estamos no meio de uma tempestade aqui em Brasília, hein? Estimo que não caia nenhum raio por aqui. Aí, ventos muito fortes. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Já posso começar? Ainda não, um momentinho. Okay. 14 horas. José Roberto, alguém daí abre a reunião? Está partilhando, acho. Oi, senhor. Alguém daí de Salamanca abre a reunião? Acredito que não. Não. Na verdade, essa monitoria está sendo feita pelos discentes da UFMA, de graduação e mestrado. Ótimo, muito bem. Muito bem. Então, sem demora, passemos a palavra ao professor Dr. Geraldo Calimã. Microfone. Isso. Sim. Bom, inicialmente eu quero saudar a todos vocês e é muito importante para nós, enquanto cátedra da Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, poder participar conjuntamente com a Universidade de Salamanca dessa atividade conjunta muito significativa. E a nossa cátedra Unesco, dou uma palavra, fundada em 2008 pelo professor Cândido, depois ele passou a bola para mim em 2011, né, Cândido? E estamos aqui continuando com uma atividade que é, sobretudo, reunir em torno de objetivos comuns à Unesco e à nossa cátedra, sobre assuntos relativos, sobretudo, à violência escolar, para assuntos da qualidade da educação, exclusão social, educação social. E, então, temos um raio de publicação de mais ou menos 70 livros nesses anos. Todos os anos temos publicado cerca de uma dezena de livros, e eu tive o prazer de, na semana passada, lançar o meu também, né, um outro livro. E os livros são um sinal desse formigueiro trabalhando ali conjuntamente com pesquisadores que estão conosco, perseguindo esses objetivos comuns à Cátedra Unesco. Então, agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui e eu passo, então, agora ao Cândido, por favor. Obrigado. Eu agradeço a todos os ponentes, os apresentadores de trabalhos, que terão como destino último um livro eletrônico a ser editado conjuntamente pela Cátedra e pela Universidade de Salamanca. Realmente, nossa cátedra tem origem e ênfase na questão das violências escolares. E o primeiro trabalho é exatamente o trabalho do Dr. Rafael Souza Coelho e colega a respeito do cyberbullying. Então, passemos sem demora a palavra para eles e peço desculpas a todos na pessoa da doutora Esther por estar tão ausente
do Congresso por motivos de saúde. Então, por favor, professor doutor Rafael. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação aqui fazer parte desse seleto grupo para discutir as questões tão pertinentes na sociedade contemporânea, né? E um dos assuntos aqui que eu e a minha parceira de trabalho nós escolhemos, nós optamos, né, por estudar, para a gente se aprofundar nessa temática de estudo, foi falar sobre o cyberbullying. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, uma apresentaçãozinha que a gente fez, enfim, falando um pouquinho das nossas motivações, enfim. Estão todos vendo a minha tela? Sim. Perfeito, isso. A Mariana, infelizmente, ela não pôde comparecer por motivos profissionais e até perguntei para ela se eu conseguiria participar, infelizmente não, mas estou aqui representando e ela foi grande também incentivadora desse trabalho, né? Que é falar sobre o combate ao cyberbullying para a preservação dos direitos humanos de privacidade. Tá? Eu entrei muito mais justamente com a sensibilidade educacional, né, pela experiência, né, educacional que eu tenho em instituições particulares, aqui, principalmente no estado de São Paulo. Também trabalho com coordenação de cursos também, né, inclusive o professor Luiz Cláudio, que aqui está presente, ele faz parte desse projeto, né, e a Mariana, ela é realmente uma consultora na área de segurança e privacidade. Ela tem um olhar muito sensível a essa questão dos direitos humanos e principalmente cyberbullying, né? E aí, conversando com ela, fiz o convite, essa sensibilização, ela ficou super feliz. E a gente vai apresentar um pouquinho aqui das nossas motivações, né? Então, acho que as primeiras motivações e inquietações é justamente chamar a atenção da sociedade para essa temática, né? Porque é importante a gente estudar, não só estudar, mas discutir o cyberbullying. Né? E aí trazer à luz, né, no decorrer do estudo, o bullying, né, conforme ele se desenvolve digamos, no presencial, mas isso ele acabou migrando, né, principalmente com as tecnologias da informação e comunicação, né, com as mídias, isso acabou se proliferando, né? Então o cyberbullying ele precisa do quê? Desse aprofundamento. E uma coisa que a gente percebeu aí nas nossas primeiras caminhadas, né, ou na nossa primeira caminhada, é que a literatura nacional em termos de Brasil ela ainda é escassa. Então precisa realmente de mais estudos para que a gente consiga aprofundar, fomentar cada vez mais esse estudo e sair dessa esfera até mesmo teórica e partir para a prática, né? Porque eu acho que é isso que é o grande lance. E também, né, uma das coisas que fez com que a gente mergulhasse um pouquinho aí no cyberbullying pela nossa própria atuação profissional. Eu acho que uma coisa interessante falar, ela é uma consultora da área de segurança segurança da informação e privacidade e proteção de dados pessoais, né? Então ela tem um cargo de DPO, então ela conhece muito bem dessa área. E eu atuo também, só que com outro viés, que é na área de recursos humanos, né? Mas a gente atua aí digamos, no mesmo meio empresarial. Então, e justamente por compartilhar das mesmas ideias e mesmos ideais, a gente optou aí por seguir nessa temática. Então, essas motivações, essas inquietações realmente, né, que faz a gente mergulhar nessa temática. Então, a questão de pesquisa, né, o que a gente se orienta, no que nós nos orientamos. Então, como que a sociedade ela pode enfrentar o desafio crescente do cyberbullying para garantir a preservação dos direitos fundamentais por meio de desenvolvimento de mecanismos jurídicos, que é uma pauta importante, conscientização e da educação, né? Considerando que a evolução tecnológica e os princípios também da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente fala de cyberbullying, a gente tem que tratar desses assuntos que são básicos. Falar dos direitos,
né? E a gente traz isso também até na própria citação, na própria referência que a gente faz, né, quando a gente fala da própria Unicef, né? Então, o objetivo é investigar, né, e analisar essa complexidade do cyberbullying em ambientes virtuais, explorar esses mecanismos jurídicos, né, que aí é muito mais o campo dela, e aí estratégias de conscientização e educação, que aí é muito mais o meu. Então, a gente fazer essa dobradinha nessa investigação e poder contribuir com esse estudo. E aí o método de pesquisa, né? Então vai ser uma abordagem que a gente vai fazer de uma abordagem qualitativa, tendo como procedimento técnico aí uma revisão bibliográfica em obras de relevância acadêmica, né? Sobre cyberbullying, privacidade e políticas educacionais. Tá? E aí a gente usou como base do cyberbullying essa referência aqui da Unicef, né? O que é e como pará-lo, né? O que os adolescentes querem saber sobre o cyberbullying. Aí, então, a gente utilizou essa primeira referência para depois a gente poder aí desenvolver de uma maneira mais aprofundada o estudo. Prontinho. Pode prosseguir, doutor Rafael. Estamos a ouvir. Então, a proposta de estudo é justamente essa, né? Com o objetivo aí de trazer essa abordagem, né? Então, por exemplo, quando você falar de cyberbullying, né? Então, trazer mentiras, compartilhar fotos, então trazer essa abordagem para a discussão, porque assim, a gente falando em termos de cyberbullying, né? Então é uma prática que isso ocorre, né? E que precisa ser melhor aprofundada. Então, quando você tem um expoente tecnológico, né? Você tem um desafio, você tem uma sociedade em ebulição, uma sociedade que cada vez mais se converge para o âmbito digital. Né, você também precisa de uma certa forma se precaver e educar essa sociedade, educar esses nativos digitais, né, que cada vez mais eles se proliferam, justamente para você, com regulação, né, e saber aquilo que, né, está certo, aquilo que está errado, baseado ali em boas práticas, para a gente ter um mecanismo para punir essas práticas criminosas, né? Então, quando a gente fala de cyberbullying, né, se trata também de ferir direitos fundamentais, né? Então, dignidade humana, né, privacidade. Então, criar um ambiente ali, né, que cria-se um ambiente ali sem limite, que as pessoas elas acabam utilizando-se, né? E às vezes sem empatia, sem segurança, e ocasionam lesões sérias nas pessoas, né? Então, e prejuízos psicológicos. Então, o estudo do cyberbullying ele é realmente extremamente relevante. Aí, quando a gente traz mecanismos jurídicos, como falando da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei já é consolidada na Europa, mas que no Brasil ela teve seu início, né, teve a sua promulgação em 2018, estamos falando de 5 anos, e que as pessoas ainda, o Brasil ainda está engatinhando ainda nesse processo, né, você tem ali um instrumento regulatório, mas que ele ainda precisa, né, as pessoas ainda precisam se educar, então, educar e serem conscientizados da importância desse contexto da privacidade. E aí, a partir do momento que as pessoas elas não estão tendo acesso ou elas não conseguem de uma certa forma como eu posso dizer, elas não têm acesso ou elas não são conscientizadas, né? Você tem realmente um gap e aí
cria-se esse ambiente super favorável ao cyberbullying, né? Então, a ideia, o objetivo do estudo é justamente levar esse aprofundamento, né? Eu acho que uma temática super relevante. Obrigado, doutor Rafael. Não surge aqui nenhuma pergunta, então, se alguém ainda tiver... Luiz, por favor, com a palavra. Apenas aproveitando, né, esse gancho e fazendo um link, ontem eu e André assistimos a um documentário o que está acontecendo em boa parte das universidades norte-americanas no tocante à questão do antissemitismo. Exatamente. Nós ficamos assim... Professor, cortou o áudio, tá? Pois é. Isso. Luiz, estamos sem som, não o ouvimos. Alô? Sem som. Está sem som? Sim, calma. Não restabeleceu. Que eu estou ao lado aqui da Andréia. Enfim, aconteceu um probleminha aqui. Mas fazendo um gancho com esse relevante tema de pesquisa do professor Rafael, né? E muito atual. Porque o que nós assistimos ontem, eu e a Andréia, a um documentário sobre o que está acontecendo em grande parte das universidades norte-americanas com relação ao conflito Israel-Palestina, o antissemitismo. Então, agressões físicas, né, inclusive. E eu fiquei mais espantado que a Universidade de Colômbia, uma delas, né, está acontecendo isso. Uma das mais famosas. Das mais famosas. E uma outra universidade, que eu não me lembro o nome, que o reitor, ele é judeu. E ele também está tendo problemas com os próprios professores. Sim. Que estão, de certa forma, influenciando os alunos. Então, é algo assim que está muito latente na nossa sociedade. Né? Era apenas esse complemento que eu gostaria de trazer. Ótimo, ótimo. Bem, eu gostaria só de complementar uma pesquisa que fizemos em Portugal com nossos alunos de mestrado. Houve na volta da pandemia, houve um problema muito grande de entrosamento social, porque era como se, na palavra de uma das nossas mestres hoje, era como se as adolescentes e os adolescentes estivessem desacostumados de tratar com pessoas. Então, eram mais independentes intelectualmente e, na verdade, com muitas dificuldades de se relacionar e com maior agressividade uns com os outros. Bem, mas puxando esse gancho, já que é a minha vez de apresentação, nós tratamos de inteligência artificial e direitos humanos. A inteligência artificial está nas manchetes de todos os dias. Ela está na guerra, ela está na saúde, ela está na educação, numa porção de situações onde uma tecnologia complexa pode se aplicar. O grande ponto de viragem da inteligência artificial é que, ao contrário das tecnologias, desde o machado de pedra lascada, passando pela máquina a vapor, pelo motor de combustão a petróleo, a energia atômica e tudo mais, nós
temos na inteligência artificial não uma auxiliar, mas sim uma parceira do homem com possibilidades prospectivas de levar, inclusive, a implantes que tornariam o ser humano um ser híbrido. Isto, claro, invoca questões de direitos humanos nos termos da Carta das Nações Unidas, que envolvem a individualidade, a humanidade, quem é o sujeito de direitos humanos, e a igualdade, porque as tecnologias de inteligência artificial têm um custo e não está esse custo ao alcance de todos, e também a possibilidade de implantes, quer dizer, futura, talvez seja atual, mas nós não sabemos, de haver uma série de possibilidades de interfaces entre a inteligência humana e a inteligência artificial. Então, a questão básica é: quem é ou quem será o ser humano? Isso se refere também, como os doutores Mariana e Rafael abordaram, a questão da privacidade, que o doutor Luiz reforçou com a questão das universidades. Então, vejamos que o ciberbullying não é um problema de crianças, adolescentes e jovens, ao nível da educação básica, mas também da educação superior, um nível, e a nossa cátedra tem vários estudos abrigados sob seu guarda-chuva a respeito disto, também da violência na educação superior. Mas a questão é que essa inteligência, vejamos algumas notícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, os jornais nacionais brasileiros e até El País da Espanha indicou o uso da inteligência artificial para fazer fotografias fakes de meninas, quer dizer, por alunos de 12 a 15 anos, muito bem alimentados, supostamente muito bem educados, em escolas de elite, e o noticiário certamente abrandou, porque quando isso sai na mídia, como foi o caso do massacre de Columbine, isso tem repercussões, especialmente naquela faixa de idade. E já outros colegas se tornaram alvos de investigação. Então, isso tudo requer um novo pensamento filosófico. E a nossa questão básica, desculpem ser mais antropólogo que outra coisa num momento desses, é que a nossa cultura é dividida em várias partes, e umas são mais rápidas do que outras. O know-how, que é o reino da tecnologia, se desenvolve com muita rapidez, inclusive pelos incentivos de mercado. Enquanto os valores, as atitudes, os ideais, tudo isso, as reflexões filosóficas sobre as próprias tecnologias, andam mais devagar, são áreas mais cristalizadas, como o direito, que a antropologia do direito explica, a educação e assim por diante. E é claro que a tecnologia hoje é um argumento de marketing eficientíssimo, ou eficacíssimo, diria melhor, porque se você quer vender
os serviços de uma escola ou de uma universidade, mostrar um laboratório, por exemplo, equipado com impressoras 3D, é algo que deixa as pessoas extasiadas. Pais, alunos, jovens, até crianças, e isso leva à utilização de tecnologias sem que haja um amadurecimento adequado dos valores, das normas e da legislação, sobretudo, que está acima das normas. Então, essas áreas mais cristalizadas das nossas culturas e civilizações acabam por se atrasar. E, então, o problema da inteligência artificial hoje está neste campo. A facilidade da tecnologia está. Meninos de 12 a 15 anos são capazes de manejar e executar fotografias. Pessoas mais velhas e profissionalizadas têm muita facilidade em fazer o trabalho de fake news, que dão a impressão de que nós estamos diante de fatos. É a sociedade do espetáculo, segundo o Baudrillard, aquele grande filósofo francês, nos explica num livro dos anos 80. Nós passamos a viver numa sociedade de espetáculo em que todos somos chamados a ser atrizes e atores, mas se não está na mídia, não existe. A guerra do Iêmen, as guerras civis da África estão escassamente na mídia. Até a guerra da Ucrânia passou a ocupar o segundo lugar diante do Oriente Médio. Vejam, portanto, que essas questões envolvem a ética, e a ética está muito atrasada. É preciso utilizar recursos tradicionais, como o regimento escolar, para poder coibir, e não deixa de ser uma infração no caso de menores, ou crime no caso de maiores, quando fotografias de uma pessoa são adulteradas, quando há invasões e assim por diante. Mas, diante disto aqui, nós temos um problema filosófico muito conhecido, que é a tecnologia como meio teleologicamente neutro. Meio teleologicamente neutro é que ela pode ser utilizada para múltiplas finalidades. Então, os próprios machados de pedra na pré-história, se tem quase evidências, foram utilizados para fins pacíficos, mas também para homicídios e talvez para guerras. Nós não sabemos. O motor a combustão de petróleo facilitou inúmeras, estreitou o mundo, não é mesmo? Quando nós dependíamos dos barcos à vela e dos cavalos e assim por diante. Mas nós estamos pagando nas ondas de calor, nos incêndios florestais e outros problemas, nas inundações também, o preço do uso imoderado desses combustíveis de origem fóssil. E nós não temos, isso é bastante conhecido, do direito público internacional, nós não temos facilidade de estabelecer consensos mundiais, e o problema do meio ambiente não é para ser resolvido por nações independentemente, mas sim num concerto mais amplo, e com isso nós ficamos com dificuldades muito graves,
porque o consenso é difícil de articular, e também há o caso das sanções a serem aplicadas. Por quem? Que sanções? Ora, isto nos remete à questão da ética da inteligência artificial. Eu tomo a liberdade de mostrar a todos este livrinho. Não vai aparecer, não. Desculpe. É do livrinho, não, é um livro bem volumoso do filósofo em francês Daniel Andler, que é Inteligência Artificial, Inteligência Humana, o duplo enigma. Este autor faz reflexões filosóficas muito profundas, e uma grande parte do mundo desconhece, porque não lê francês, e então espera-se tradução para o inglês para que haja um público maior. Mas nós temos, ele apresenta, eu não posso me alongar, eu diria apenas o seguinte, que, segundo as suas considerações, as cartas de princípios, inclusive da ONU e da Unesco, a respeito da inteligência artificial, são necessárias, mas não suficientes para estabelecer uma ética aplicável ao uso da inteligência artificial. Outro problema nodal também é que os valores e os interesses da inteligência artificial variam conforme vários segmentos de cada sociedade e também variam entre sociedades. Ou seja, o que é bom para um pode ser ruim para outros. Então, especialmente quando a inteligência artificial é majoritariamente desenvolvida por empresas de fim lucrativo, que têm uma ética própria, né? Bem aparentada do novo presidente da Argentina, laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, e reivindicar a liberdade para passar até por cima da Constituição, das constituições e das leis. Então, isso é bastante perigoso. A ótica do lucro tende a presidir, a objetificação do ser humano passa a ser um valor, e também uma outra questão que nós temos, eu anotei aqui, para não me esquecer, é que existem duas questões básicas, axiais, que são a inocuidade e também a inocuidade e, desculpem aqui, e os benefícios, que são variáveis por esses segmentos, e ainda a questão da autonomia. Nós podemos, tecnologicamente, deixar que armamentos atômicos funcionem sem autorização, sem intervenção humana, desde que eles escolham um momento ótimo de serem disparados. Isso levou, nos anos 90, ao conceito de sociedade de risco, que foi desenvolvido pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Então, esse ponto é nodal, a autonomia que nós delegamos à inteligência artificial. Ela pode andar com as próprias pernas, ela pode se fazer sozinha, a partir dos Big Data, e isso
dependendo do grau de autonomia que conferirmos, estamos falando de armamentos atômicos, mas poderíamos falar de muitos outros setores onde ela é aplicada. E eu fico por aqui, dedicando esses últimos minutos a eventuais perguntas. E agradeço a atenção de todos. Andréia, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns. Excelente explicação. Obrigado. Não, isso é só uma tintura. Sim, sim. Eu recordei nas palavras do professor Rafael e do professor Cândido alguma coisa chamada neuroética, porque na realidade, né, ninguém mais se beneficiou, aliás, uma das áreas que mais se beneficiou, né, com a neurociência, né, com esse conhecimento, né, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso circuito, sobre essa conectividade, né, que se reflete nos nossos comportamentos, foi justamente as áreas ligadas à inteligência artificial, né, ali começando pela Siri, enfim. E uma vez num estudo sobre neuroética, né, que foi um desdobramento da bioética, onde fala justamente isso, as coisas acontecem antes mesmo que se tenham legislações ou algumas regulamentações para impedir que elas aconteçam, né? E tem um autor, que eu não me lembro o nome do autor, eu não me lembro a área dele, mas ele fala muito sobre isso, sobre esse homem do futuro, que é parte humana e parte máquina, né, que vai integrando essas partes, né? E uma outra questão também é sobre a fala também do professor Rafael sobre o cyberbullying, né? Também tem muito a ver com a fala do professor Cândido, é que na realidade a solução provavelmente está nas coisas mais simples que a gente esquece, né? E é um pouco sobre isso que eu vou falar a seguir, né? Que na realidade o principal é desenvolver as habilidades emocionais, né? E isso tem muito a ver com a raiva de quem pratica o cyberbullying e como a pessoa que recebe o cyberbullying lidar, né? Muitas vezes levado até mesmo ao suicídio. A gente volta e meio ouve aí né? Então, como é que o homem está tão evoluído nas máquinas e está andando tanto para trás em trabalhar suas emoções, né, as suas habilidades, né, a sua humanidade, né? Então, é interessante essa fala tanto do professor Rafael como do professor Cândido, que na realidade acabam ali confluindo, né, em algum momento, né, sobre o que a gente está vivendo nesse momento, né? A parte, né, da inteligência artificial, toda essa área tecnológica está andando muito rapidamente, né? O homem, ele não está conseguindo lidar nem a nível de legislação e nem a nível de emoção, com tantas alterações. Uma coisa que vem no nosso trabalho é a Agenda 2030, que fala tanto de sustentabilidade, né? E tem se feito tantos, mas parece que não tem se adiantado, e a gente vê aí o que está acontecendo, né? Com esse calor extremo, as chuvas, as inundações, a poluição, né? Então, parece que por mais que se faça, está faltando alguma coisa ali para que realmente se concretize um mundo mais sustentável, com pessoas mais hábeis, né? A conseguirem fazer escolhas mais sábias, né? Então, é muito interessante essas reflexões, né? Então... Obrigado, Andréia. Se não houver outras perguntas ou intervenções, então podemos passar a palavra aos doutores Andréia Pedreira e Luiz Oliveira para a apresentação do seu trabalho. Ok. Então eu vou abrir aqui uma janela para partilhar. E não está a partilhar por algum motivo. O Luiz vai me ajudar aqui. Olha, abri a janela. Pronto. Eu sim, devo tá dizer tá quase. Que a questão do bullying e do cyberbullying tem provocado uma quantidade bastante grande de suicídios. Isto não é uma questão
do valor da popularidade entre adolescentes e crianças nas anglo-saxões. Podemos? Não. Não, é a tecnologia. Apesar da velocidade, ela tem seus percalços. Mas realmente, ao acompanhar o noticiário francês da educação, não são poucos os casos de suicídio de 12 anos em diante, motivados pelo cyberbullying. Então, esse é outro ponto importante, a primeira infância em Portugal. Doutora Andréia, com a palavra. Então, eu vou tentar perpassar pela nossa linha de raciocínio para desenvolver esse trabalho, né? O título do nosso artigo é A Primeira Infância em Portugal, a importância da intencionalidade pedagógica no contexto de creche com a construção de um currículo único baseado em evidências. Então, a gente vai começar a fazer uma explicação de onde surgiu essa ideia, né? Até chegar à intencionalidade pedagógica e um currículo único baseado em evidências. Então, vamos começar. O que eu quis colocar aqui? Eu estou mostrando nesse primeiro slide como é o desenvolvimento, né, as etapas do desenvolvimento cerebral na vida intrauterina. Então, a gente tem ali, do momento da concepção, a gente tem um momento que a gente, ali por volta de 12 semanas, a gente tem o nosso tubo neuronal formado. Depois, a gente começa a ter uma proliferação e uma neurogênese, ou seja, nossos neurônios, eles começam a nascer, depois eles ocorrem uma migração celular, eles vão para as partes do cérebro, onde eles vão se desenvolver. Começa o crescimento das dendrites e dos axônios, né, que são partes do neurônio, depois a gente vai ver um neurônio. Depois vem a sinaptogênese, que é quando esses neurônios, né, que é uma das unidades, né, a nossa célula nervosa que permite, né, que haja a informação, ela percorra, né, o nosso sistema nervoso, né, então a gente vai captar os estímulos, essa informação ela vai ser integrada em diversos níveis e vamos emitir os nossos comportamentos. E essas primeiras sinaptogêneses, né, elas estão muito ligadas à sustentação da vida. Então, a gente tem uma quantidade enorme de neurônios, né, alguns trilhões de neurônios na vida intrauterina. Eles começam a fazer sinaptogêneses, né, então começa ali a formar o nosso sistema respiratório, nosso sistema cardio, né, algumas sensorialidades também, a formação, enfim. Até que a gente nasce. E a gente nasce com cerca de 86 mil milhões de neurônios, ou, a nível de Brasil, 86 mil bilhões de neurônios, cerca, né? E o que acontece? A gente já nasce com muitas conexões prontas, né? Principalmente aquelas conexões que eu falei, o nosso batimento cardíaco, né? O controle da nossa temperatura, a criança ela nasce podendo, com poder de sucção, com poder de tossir, que é uma defesa. A gente nasce com uma sensorialidade desenvolvida, mais amadurecida na audição, né, no olfato. Na visão, não, porque na visão a gente precisa de luz, né, a menos que uma mãe passe ali os 9 meses de gestação em relação, numa praia, por exemplo, alguma cultura, enfim, que fique mais na praia, mas o ambiente de útero é muito escuro, a gente precisa da luz para desenvolver. Mas a gente nasce já com a capacidade para desenvolver, né? E esse aqui é o neurônio, esse é um tipo de neurônio, o neurônio bipolar. Nós temos mais de 100 tipos de neurônios, inclusive dentro do neurônio bipolar a gente tem diferentes neurônios, né? Neurônio, as células de Purkinje, por exemplo, no cerebelo, né? O piramidal ali na área motora primária, né? Então, quando a gente nasce com esses neurônios, a gente tem aqui uma coisa chamada corpo celular e dendrite, que no Brasil são dendritos, né? E é justamente por esses dendritos que a gente recebe os estímulos. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte questão, é que quanto mais arborizado esses dendritos, né, quanto mais estiverem essas ramificações,
mais estímulos nós vamos receber, né? E nesse sentido, né, a creche ela pode ser uma grande oportunidade. Por quê? Porque justamente na primeira infância, né, a gente olha aquele bebê ali que nasce, né, tão molinho, a gente pensa que aquela criança ali, ela é tão indefesa, ela, de certa forma ela é, né, porque o ser humano, ele tem uma grande plasticidade cerebral, eu acho que essa é a grande diferença. Fala-se muito assim, a grande diferença do ser humano para os homens é a linguagem. Sim, a gente tem um código de símbolos, né, que os outros animais não têm, mas eu diria que a gente vai mais adiante, é a nossa neuroplasticidade, né. Existem aí pesquisas, até mesmo o livro do Maturama mostra que crianças tiradas muito cedo do convívio humano e foram criadas com animais, perderam a capacidade de desenvolver a ontogênese, a filogênese, né? Então, a gente nasce com a capacidade, tá no nosso código genético, mas é com a interação com a cultura é que nós vamos desenvolver essas capacidades. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em creche, em escola, a gente pensa em marcos do desenvolvimento, a gente está pensando naquilo que é normal fazer a nível de filogênese, de ontogênese, a criança virar, a criança engatinhar, andar, falar as primeiras palavras, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa agenda 2030, né, a gente pensa em ser humanos, Desculpe, em pessoas... Perdão. Infelizmente, tenho que lhe pedir para para concluir em 5 minutos. Sim, então, a gente está pensando em desenvolver outros tipos de habilidades que não são desenvolvidas normalmente na escola. Foi aquilo que o professor Cândido falou. Às vezes é uma escola muito boa, tem imensas questões, mas é aquele aluno bem alimentado que está fazendo bullying. Por quê? Porque justamente as habilidades necessárias para a gente crescer e se tornar a sociedade mais sustentável, com decisões mais certas, né? Que a gente possa tomar decisões em conjuntos, ou, enfim, esse tipo de habilidades dificilmente são trabalhados. E em Portugal a gente tem um problema maior, a gente tem a creche, né, a primeira infância ali, que é onde tudo acontece, onde a gente está construindo arquitetura cerebral, assim, a gente nasceu com aqueles 86 bilhões de neurônios, a gente já tem, como a gente vê aqui do lado, né, o motor neurônio function, a gente já tem muitas capacidades adquiridas, né, como eu falei, pressão arterial, respiração, porque já existe essa mielinização, mas a gente nasce com a habilidade para começar a construir circuitos, essas redes de trabalho, e a qualidade dessas redes vem através da qualidade dos estímulos externos, que a gente não trabalha, né? E como eu falei, aqui em Portugal a creche ela tem o sentido de cuidar, ainda que na legislação ainda fale muitas vezes em educar, né? Mas a gente tem muitos problemas, e o que a gente vai apresentar no nosso trabalho? A gente vai apresentar evidências, né? Evidências de estudos de 30 anos, de 10 anos, de 5 anos, 6 anos, mostrando o que tem que ser feito, né? Para a gente deixar esses dendritos bem arborizados e a gente poder conseguir ter capacidades além. Para quando uma criança chega ali aos 6 anos de idade e começa a frequentar o primeiro ano e a professora conta uma história, ao invés de ela só perceber alguns detalhes daquela história, ela possa recontar aquela história com muito mais informações e muito mais riquezas, porque ela teve os estímulos corretos, né? Então, a gente vai mostrar todas as questões da creche em Portugal, né, dos problemas em ser tutelada pela segurança social, o não se usar as evidências científicas, que para fazer política pública, para se tomar decisões, a gente precisa usar as evidências científicas o tempo todo, e um currículo único. Um currículo único não é um currículo exclusivo, não é um currículo engessado, mas é um currículo onde os profissionais que vão trabalhar com essas crianças, né, a proporção criança-adulto, seja vista, que tipo de atividades vão ser propostas, nem a menos, nem a mais, né, para desenvolver essas habilidades do futuro, essas funções executivas, né, porque tudo, né, vai do mais simples ao mais complexo, seja a nossa linguagem, as funções executivas, a parte motora, né, vão dos circuitos mais simples aos mais complexos. Mas é mais do que isso, é realmente enriquecer. Como é que a gente enriquece para esse ser humano se tornar mais adaptativo, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Também vamos falar sobre a questão das telas, o uso das telas na primeira infância, os prejuízos que trazem, muitos artigos da JAMA Pediatrics, né? E o currículo único seria isso. Independente se a criança está no interior de Portugal, se ela está
no litoral, se ela está numa grande cidade, numa pequena cidade, numa creche que pertence a um grande colégio, ou numa creche menor, que todas essas crianças tenham o mesmo direito. Porque é através desses direitos, né, dessa igualdade desses direitos, é que a gente realmente vai construir uma sociedade mais justa. Vai dar as mesmas oportunidades para todas as crianças. Então, é nesse sentido que a gente pensa nesse currículo único, e é justamente com todas essas evidências que a gente vai desenvolver o nosso trabalho. Tá? Ó, só para dar uma amostra aqui para finalizar. A gente tem aqui diversas conexões. Aquilo ali seria uma criança que teria oportunidades, né, de explorar, de experimentar, de interagir. Então, ela tem uma riqueza dendrítica ali para receber diversos estímulos. Do outro lado, uma criança que já não teve essas mesmas oportunidades. Então, ela tem muito menos oportunidade de receber estímulos, né, de pensar diferente, de fazer diferente. Eu vou ver. E, para finalizar também, é para lembrar que é justamente na primeira infância, que só tem algumas, que a gente tem os períodos ótimos de diversas funções do nosso desenvolvimento. Funções cognitivas superiores, que são as funções executivas, sensoriais, linguagens. Não está aqui, mas a emocional, né, é a ligação da nossa amígdala com o nosso hipocampo, com o nosso pré-frontal, né, que não permite que a gente faça bullying, e que se a gente receber alguma coisa em torno, a gente não cai em depressão, né? Então, isso tudo é possível trabalhar na primeira infância de uma forma muito simples, mas a gente precisa realmente preparar as pessoas que trabalham, a gente precisa preparar os ambientes, né, os materiais. Eu lamento muito, Andréia, mas terminou o tempo, recebemos perguntas pelo chat. E passamos imediatamente a palavra à doutora Silvia dos Santos. Só um momento. Eu vou olhar ali pelo computador do Luiz, porque o meu... Sim. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui à apresentação. Perdão. Agora sim. Sim. Alô, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Delfina, tudo bons bem. Doutores. A doutora Silvia, esse trabalho eu tenho autoria com ela, né? Meu nome é Delfina Lilian Oliveira. E o nosso trabalho fala basicamente sobre o Estatuto do Idoso, os direitos do idoso, né? E a doutora Silvia está numa reunião na Câmara dos Deputados e pediu que eu apresentasse o trabalho. E eu sou bastante caloura em apresentação, né? Mas eu quero dar uma boa tarde ao doutor Kalimann, ao doutor Cândido Alberto, à doutora Andréia Pereira, ao doutor Luiz Oliveira, José Alberto Gomes, José Alberto Lucas, né? José Roberto Pestana, são 3 Josés, né? Luiz Oliveira, a doutora Silvia, que seria a pessoa que apresentaria comigo, teve que se ausentar, ela está lá, por favor, fala por nós, né? E eu falei, eu vou falar sim, acabei de chegar na enfermaria com a minha filha, um pouco nervosa, e eu vi que os assuntos são bem relevantes, né? A questão do cyberbullying, essa questão que o doutor Cândido levantou, né, sobre a questão da guerra, do antissemitismo, e até pouco tempo eu descobri que eu tenho uma descendência judia bem lá para trás, e depois eu fiz um trabalho que logo adiante eu quero publicar também, que é sobre a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, né, ele também sofreu na infância, né, com essas questões, chamavam ele da escola de kick, e ele nem sabia o que significava, né? Então já era uma discriminação racial ali por conta disso. Então são assuntos tão relevantes que estão sendo tratados aqui hoje,
E na minha pequenez eu venho falar aqui a respeito desse trabalho que a doutora Silvia Regina dos Santos Coelho, não sei se todos conhecem, mas ela me pediu, né, para fazer essa pequena explanação que eu vou dar aqui agora. E ela, de coração, falou muitas vezes a respeito dos professores, né, Kalimann e Cândido Alberto, né, assim, ela tem um profundo, assim, amor mesmo, né, um amor pelo trabalho de vocês, por tudo que os doutores endossaram para ela, né, nos trabalhos que ela já publicou, e eu aqui, novata, né, compondo esse trabalho com ela é uma grande honra, eu acho que é uma das grandes alegrias que eu tive por esses tempos, né, tenho vivido dias muito difíceis, acho que todo mundo tem vivido dias muito difíceis, né, não só na vida pessoal, seja as próprias violências internas dentro do condomínio, dentro da sociedade, né, e mundo afora, né, essa guerra com a Ucrânia e a Rússia, agora essa questão lá na Palestina, na faixa de Gaza, né, um assunto assim, que nos deixa muito tocado, né, então vamos lá, vamos direto ao ponto, né, esse trabalho é meu, eu sou a Delfina Lília Oliveira, ambas somos advogadas, né, a doutora Silvia Regina dos Santos Coelho, e aqui ela se colocou na tela como Silvia dos Santos, tá? A doutora Silvia é muito mais gabaritada do que eu, né? Ela tem um pós-doutorado em educação na UCB, né, na Católica de Brasília. Eu sou formada pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, muito embora eu seja brasiliense, né? Me formei lá, morei muitos anos no Rio de Janeiro, aprendi muita coisa naquela cidade. Eu sou mediadora judicial, eu fiz a minha pós-graduação na UPERJ, no Rio de Janeiro, que é a parceria com a Universidade Cândido Mendes. Por muitas vezes estive com o professor reitor Cândido Mendes, né? E fiz a prática em mediação judicial lá no Sejusc, no Rio de Janeiro. E a mediação, a gente entende muito bem o que é a má-fé, infelizmente, né? Isso é bastante triste. Mas é um trabalho que, como voluntária, eu prestei por muito tempo. E ali a gente consegue entender um pouco mais o que se passa, né, dentro das pessoas, tanto os melhores sentimentos como os piores sentimentos, né? E estou engatinhando e é um enorme prazer estar aqui com vocês. Adentrando um pouco ao nosso assunto, nosso trabalho ainda está sendo desenvolvido. Realmente, eu tenho que dizer que a maior parte foi feita pela doutora Silvia. Então, assim, o mérito, eu diria que até esse momento é 99,9% dela. E eu estou tomando aqui hoje 1%, né? Poder falar um pouquinho para vocês, tá? Nosso assunto são os direitos humanos na perspectiva das políticas públicas, né? Que é direcionada à população idosa brasileira. Houveram muitos avanços e tem muitos desafios, né? A Constituição de 1988, ela é um marco, né, essencial para a nossa democracia. Então, assim, logo em 94, a gente tem esses avanços, quando vem a ratificar, né, em 94, a Política Pública Nacional. E ela ratifica o que seria, o que a ONU, né, no seu artigo 1º, como é que eu vou dizer, define, né, como população idosa, né? Então, em 1982, né, a ONU, né, no artigo 1º, dá uma definição do que seria o patamar da pessoa idosa. Então, a partir de 60 anos, né,
essa qualificação, teria essa qualificação. Tá? A nossa base de pesquisa, né, ela é documental e é feita em cima da legislação, né, então estamos desenvolvendo. Então, assim, eu entendo que não só as nossas entidades governamentais, como o Ministério Público, que seria o maior defensor da população idosa, assim, como poderia explicar, o Ministério Público, né, esse órgão, estaria à frente disso, mas a responsabilidade é a consciência, né, que a nossa população, que as pessoas nesse país precisam ter. Eu entendo que, tá fugindo um pouco do trabalho, na Índia, né, o pessoal tem mais respeito pelo idoso, você consegue perceber isso na cultura, né? E na nossa cultura, eu vou abrir aspas e vou fechar aspas, tá? Quando você está no trânsito, tem uma pessoa idosa dirigindo, e a pessoa, sai para lá, seu velho, né? Abro aspas e fecho aspas aqui. Né? Então, assim, como se isso não fosse acontecer, pelo menos se você conseguir chegar à idade dos 60 anos, né? Você também vai estar naquela posição, né? É uma questão de empatia, de ver que é o seu avô, é a sua mãe. Eu tenho 47 anos, já estou bem perto de chegar lá, só falta 13 anos, né? Então, assim, o trânsito é uma coisa que as pessoas são muito apressadas, né? Então, eu vejo claramente esse desrespeito, quando a minha mãe, que sai aqui de Brasília, mora numa cidade do interior aqui próximo, Padre Bernardo, que chama essa cidade, ela pega um ônibusinho interestadual, ela não sabe dirigir, nunca dirigiu na vida, e por muitas vezes não ver o desrespeito, eu falei, mãe, junta esses papeizinhos, e qualquer hora dessa a gente pode até ajuizar uma ação, como uma forma de pedagógica mesmo, né, de ensinar as empresas de ônibus que ela tem direito ao não pagamento daquela passagem, querem cobrar metade, tudo isso é uma forma ilegal, irregular de tratar com a legislação que já vem se desenvolvendo há muitos anos, né, o Estatuto do Idoso, e que em 2022 a nomenclatura muda para Estatuto da Pessoa Idosa, né? Essa é uma nomenclatura mais interessante. Pessoa idosa, né? Teve essa mudança. E já vem, o Estatuto datado de 2003, nós já temos aqui 20 anos, né? Com o Estatuto do Idoso, e algumas alterações, e a própria Constituição em 88. Então, assim, parece uma coisa tão básica, ter respeito. Eu entendo que desde criança, meu pai sempre falava, olha, dá a bênção para o seu avô, né? Aquela coisa bem honrosa, bem interessante, né? De chegar, de falar com o vovô. E desde criança eu aprendi que a gente tem que honrar, né, os nossos idosos, né, e até hoje eu aplico tantas coisas que meu avô me falou. Meu pai morreu recentemente e era a pessoa mais sábia que eu tinha, ele era uma pessoa tão humilde. Meu pai cursou até a 4ª série apenas, né, do ensino fundamental, e era a pessoa que tinha mais sabedoria. E eu ligava, pai, a situação é essa, poderia ser a situação mais complexa do mundo. E minha filha, eu entendo que você deva fazer isso, isso e isso. Era exatamente esse conhecimento que eu aplicava. Eu aplico até hoje, porque eu me lembro das coisas que ele me dizia. Então, assim, eu vou falar um pouquinho a respeito aqui. Eu teria até a tela para exibir. Eu estou com um pouco de dificuldade, porque eu estou com um computador que não me deu acesso ao microfone, e eu estou com o celular para transmitir, né?
Eu vou tentar colocar aqui rapidamente a tela, vou ver se eu vou conseguir. Doutora Delfina, eu, infelizmente, sou obrigado a lhe dizer que só temos mais 5 minutos. Então, deixa eu voltar e falar um pouquinho sobre o que eu e a doutora Silvia conversamos a respeito do assunto, né? O trabalho ainda vai ser publicado e, como eu disse, a gente está desenvolvendo, né? Vou pular um pouco aqui. A ideia que eu quero trazer aqui é que esse trabalho da nossa sociedade deve continuar sendo desenvolvido, que as publicações desses artigos vão trazer um fortalecimento, né, a melhoria da legislação, né, e trazer uma conscientização sobre a sociedade a respeito disso, né. Então, assim, queria dizer que, com relação na esfera judicial, o idoso, a partir de 60 anos, já tem uma prioridade processual, mas a partir dos 80, essa prioridade processual aumenta, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante, porque, como advogada, eu tenho uma cliente que tem 96 anos, né? Isso foi muito importante, eu tive que dizer ao juiz, olha, ela tem 96 anos, já tem 1 ano e meio que eu estou com esse processo, eu quero que ela receba o direito dela, né? Sobre um processo de retroativo de pensão por morte do falecido esposo dela. Isso é uma coisa interessante, ele me ouviu, mas tive que despachar, foi bem difícil. Falei, mas que não fica tão difícil para entender, né? Que essa cliente já tem 96 anos e eu a conheço desde bem pequenininha, essa senhora. Isso que eu queria dizer, então, que a Política Pública Nacional do Idoso foi em 94, que esse estatuto, que era antes do idoso, venha a ter uma nova nomenclatura, né? Que é agora o Estatuto da Pessoa Idosa, isso é até bem recente, essa mudança, que os desafios são muitos, que a legislação tem evoluído, sim, né? Mas que ainda falta muito, e eu acho que falta muito da conscientização da sociedade para que isso possa chegar aos governantes dessa nação, a um trabalho mais rigoroso por parte do Ministério Público, como parquet, né, que é, e trazer também que desde 2022, de acordo com a nossa pesquisa, a população idosa pulou para 52%, né? E o que mais eu poderia dizer que poderia ser relevante nesses últimos minutinhos que nós temos aqui, né? Para dar andamento. A doutora Silvia coloca aqui que proteger o direito da pessoa idosa é garantir condição de igualdade na sociedade, né? Então, abre aspas, fecha aspas, aquela pessoa, abre aspas, vou fechar no final agora, aquela pessoa que você buzina, né, que na rua, que você está passando na faixa de pedestre, quase passa por cima, né? Você tem que garantir que essa pessoa possa transitar com segurança. Então, garantir essa igualdade, né? E esses direitos são contemplados na categoria de direitos humanos, tá? Não porque eles sejam especiais e diferentes de qualquer outro direito, né, da qualificação de direitos humanos, mas porque a sua proteção merece atenção especial para igualar, né? Para igualar-se de qualquer outra pessoa. Tá? Então,
doutores, eu agradeço a oportunidade de ingressar nesse congresso tão importante. Estou muito feliz por essa oportunidade. Nós que lhe agradecemos e também a doutora Silvia. Devemos, então, encerrar em consideração aos demais grupos de trabalho que estão em processo de trabalho. Quero agradecer a todos e todas pela qualidade dos trabalhos, pelo interesse dos temas que esperamos os capítulos escritos no último dia de janeiro do ano novo. A todas e todos, muito agradecimento e muitas felicidades. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, professores. Muito obrigada. Até a próxima. A todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.